Voltamos a falar sobre o protesto de moradores em Taboazeiro, Vitória. A comunidade está revoltada pelas mortes de 2 homens. Eles teriam sido mortos pela polícia dentro de casa. Júlia Cássia está acompanhando esse caso. Fala com a gente ao vivo agora sobre esse assunto. Boa noite novamente, Júlia. Boa noite novamente, Isa. Também para quem chegou agora, está acompanhando a gente. Olha, um verdadeiro clima de tensão se instalou lá na região de Taboazeiro, em Vitória, mais precisamente desde a madrugada, quando essa ação policial aconteceu e quando esses 2 homens que são irmãos, né, se trata aí de um adulto de 23 anos e também de um adolescente de 14 anos, irmãos, eles foram baleados dentro de casa, em um apartamento que moravam na região, durante uma ação da Polícia Militar. O que a polícia diz é que foi até lá atender uma ocorrência porque tinha pelo menos 10 denúncias contra o maior de idade, a vítima maior de idade, a respeito de armamento de fogo. Essas denúncias que partiram de vizinhos, de moradores, era de que ele andava na rua armado e ainda ameaçava os moradores. Então, segundo a polícia, tinha mais de 10 denúncias, eles foram até lá e, chegando lá, eles se depararam, então, com os 2 armados. A polícia afirma que agiu em legítima defesa, que atirou porque eles teriam apontado a arma para eles, então eles foram baleados, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. As vítimas são Rafael Cardoso Moreira, de 23 anos, e Thales Vitório Cardoso Moreira, de 14 anos. Como eu disse, são irmãos. Mas só que essa história, esse caso, né, tem 2 versões, porque tem a polícia que traz isso, traz que eles então estavam armados, ofereceriam riscos aos agentes. Só que hoje pela manhã, a nossa equipe do TN1, Eric Alencar e também o cinegrafista Ronivaldo Nascimento foram até o local do crime, entraram dentro do apartamento, viram toda a cena do crime e lá eles também conversaram com vizinhos. Vizinhos questionam a ação da polícia, diz que foi truculenta, diz que as vítimas não tiveram chance de defesa. E então, depois disso, depois de não concordar então com essa ação, foi organizada aí uma sequência de protestos que começaram logo no final da manhã, principalmente ali dentro do bairro, próximo à avenida principal de Taboazeiro, mas também teve protesto registrado na Avenida Marechal Campos, também em Vitória. Essas pessoas, esses manifestantes, então pedem respostas, querem que a atitude, a ação policial tenha uma resposta. Mas agora há pouco, a Manuela Machado foi até o quartel da Polícia Militar conversar com o comandante-geral da PM, que trouxe mais informações sobre a versão da polícia, de como foi essa ocorrência e mais informações a respeito das vítimas. Então, segundo a Polícia Militar, o Rafael Cardoso, o adulto, então, tem uma ficha criminal extensa, ele seria o gerente do tráfico de drogas de uma facção criminosa que atua lá no Morro do Macaco, na região de Taboazeiro, e o irmão dele, o adolescente, também tem uma extensa ficha, apesar de ser menor de idade. Já foi apreendido várias vezes por tráfico de drogas e a polícia confirma, então, mostra que eles estavam com 2 armas. Eles fizeram apreensão, inclusive armas de turca e irlandesa. Uma das armas tinha seletor de rajada, é possível você atirar à distância com precisão. Então a polícia traz essas provas, traz que apreendeu essas armas e conta então que os policiais agiram em legítima defesa. Mas vamos ouvir então o comandante-geral da Polícia Militar falando sobre essa ação e falando sobre quem eram essas 2 vítimas. Diante de várias denúncias na região de Taboazeiro, Morro do Macaco, onde um dos gerentes do TCP, o indivíduo, inclusive, que já foi conhecido da Polícia Militar por enfrentamentos à nossa tropa diversas vezes, ele já foi visto com um fuzil, já foi visto postando, inclusive, pistolas. E essa madrugada, nós, diante de uma denúncia, nós conseguimos localizá-lo na região que eles chamam ali de região dos prédios, né? Próximo ali ao Morro do Macaco. Durante a abordagem, houve uma reação no sentido de atirar contra os policiais militares. Os policiais militares, para se defenderem, atiraram contra os marginais. Inclusive, estavam com 2 pistolas, cada um com uma pistola de origem turca e a outra pistola de origem israelense, armamento, inclusive, muito sofisticado.
sendo que um deles, de vulgo Galinha, ele é o gerente do 3º Comando Puro no Morro do Macaco, e já tem várias fotos da nossa inteligência, ele portando um fuzil 5.56 de guerra, e os nossos policiais, em diversas ocorrências, já trocaram tiros com esse indivíduo, e nós reputamos como de altíssima periculosidade, ligado diretamente aos irmãos Veras. O indivíduo que tem mandado de prisão, o porte ilegal de armas, o tráfico, que está postando uma arma, ele está em estado flagrancial. Por ser um indivíduo foragido da justiça e está portando uma arma, nesse caso foi feita a entrada no imóvel e dali ele fez menção de atirar contra os nossos policiais militares. Os dois reagiram, isso está tudo narrado na ocorrência. Todas as ocorrências de troca de tiro por policiais militares é automática a instauração de um inquérito da Polícia Militar para que toda a dinâmica da ocorrência seja delineada no inquérito policial militar. Posteriormente, é obrigatório o envio desse inquérito policial militar ao Ministério Público Militar. Então a gente tem aí a versão da Polícia Militar, inclusive falando que, independente de como as coisas ocorreram, então tem morte envolvida nisso, né? Então vai ser instalado um inquérito policial para poder apurar os fatos, as condutas, mas fato é que, enquanto isso é investigado, a vida da população ali, dos moradores em volta, tanto em Taboazeiro como nos bairros vizinhos, foi muito afetada. Isabela, a gente teve lá no bairro, agora no início da tarde, a nossa equipe o dia todo acompanhando. Eu e o cinegrafista Diego Gama fomos até lá. E a gente encontrou um cenário de comércios fechados, portas baixadas, as pessoas com muito medo de abrir as portas, mas principalmente porque foi dado um toque de recolher no bairro. Então esses comerciantes fecharam as portas no início da tarde. Uma informação é que as escolas continuam funcionando normalmente, segundo nota da Secretaria de Educação, e também as unidades de saúde. A Guarda Municipal também reforçou ali o patrulhamento junto com a Polícia Militar para poder oferecer então uma normalidade à educação e também ao atendimento à saúde, mas é claro que o clima de tensão ainda vai continuar por lá, Isabela. Certo, Júlia, obrigada, pelas suas informações. Vamos voltar a falar de Taboazeiro, gente. O clima lá é de tensão e muito medo. Os moradores fizeram vários protestos durante o dia, queimaram pneus, sofás em pelo menos 3 pontos ali do bairro. O motivo é a morte de 2 irmãos que são acusados de tráfico e também ameaça vizinhos. Eles foram mortos num confronto com a Polícia Militar. Vamos exibir agora a reportagem. Comércios de portas fechadas logo no início da tarde. Lojistas e moradores foram prejudicados por um toque de recolher vindo de traficantes. O clima na avenida principal de Taboazeiro, em Vitória, era de tensão. Cerca de 40 viaturas foram mobilizadas e circularam pelo bairro. Militares também estavam posicionados em pontos fixos, tanto em Taboazeiro quanto nas entradas de bairros vizinhos. No final da manhã, uma sequência de protestos aconteceu na região. A queima de sofás e pneus se deu em pelo menos 3 pontos, 2 dentro do bairro e 1 na Avenida Marechal Campos. Mais fogo foi colocado na pista durante a tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O motivo da revolta foi a morte de Rafael Cardoso Moreira, de 23 anos, conhecido como Galinha, e de um adolescente de 14 anos que não teve o nome divulgado. Os irmãos foram baleados dentro do apartamento onde moravam. Segundo a Polícia Militar, o motivo da ação policial no endereço das vítimas seria pelo menos 10 denúncias de moradores. As queixas eram de que Rafael Moreira andava armado pela região e ameaçava vizinhos. A polícia justificou as mortes, afirmando que os militares atiraram porque os jovens apontaram a arma para os agentes. Chegando no local, a gente avista esse indivíduo armado dentro de uma determinada residência. A gente se aproxima visando fazer a detenção desse indivíduo e ao adentrar dentro do local, a gente é recebido já por um indivíduo fazendo menção de disparar em direção aos policiais
e essa injusta agressão ela é revidada. Mesma residência, num cômodo ao lado, o irmão dele, menor de idade, também armado, mesma situação, apontando já o armamento, esperando a entrada dos policiais para fazer esse disparo contra os policiais militares. A gente faz a visualização desse indivíduo apontando o armamento, faz também a revide dessa injusta agressão e ele também é baleado e também socorrido. Já vizinhos questionam a ação policial e alegam que as vítimas não tiveram chance de defesa. Foi covardia. Foi covardia porque eles não deixou ninguém ver, ficou botando escolta de polícia pra gente não sair de casa, pra gente não socorrer ele, né? Fecharam a janela e meteram o tiro pra eles. Eles não teve nem como reagir porque eles estavam dormindo. Com os irmãos, a polícia apreendeu 2 pistolas, carregadores, munições, um radiocomunicador e um celular. Uma das armas possui seletor de rajada, ferramenta que dá precisão ao tiro mesmo à distância. Segundo a PM, Rafael era integrante do tráfico da região. Na internet, circulam fotos dele ostentando armas de fogo. Tanto o Rafael quanto o menor de idade têm passagens pela polícia. Há relatos, inclusive, que essa casa pode ter sido tomada pelo Galinha, né? Calcunha do Galinha. A gente não tem essa confirmação, mas fato é, há várias denúncias que inclusive estão anexadas à ocorrência, de que esse indivíduo fazia ameaças aos moradores dessa região. A saturação da polícia em Taboazeiro e bairros vizinhos continua. Apesar do comércio ter sido afetado, a Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas foram mantidas. Os postos de saúde também não tiveram alteração nos atendimentos.